O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu o julgamento que pode abrir brecha para suspensão de plataformas. Janaína Camelo vai trazer as informações para a gente agora. Ô Janaína, e aí o que acontece, né? De qualquer forma, o julgamento ele pode ir então a plenário diante dessa situação, porque ele estava num julgamento virtual, né? Isso mesmo, agora ele vai para o plenário físico, né? Ainda numa data a ser definida, porque isso vai depender do presidente da corte, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, pautar esse julgamento. Mas o que acontece? Ele estava pautado para o plenário virtual, como você disse, numa sessão que começou hoje, sexta-feira, que vai até o próximo dia 26. Só que hoje de manhã, o ministro Flávio Dino, ele acabou apresentando destaque nesse julgamento. O destaque, a apresentação, o pedido de destaque é uma prerrogativa que os ministros têm aí, que acaba fazendo com que um julgamento que está no plenário virtual passe para um plenário físico e faz também com que os ministros que inclusive já votaram, já tiveram um posicionamento nesse julgamento, possam se posicionar de novo. Inclusive podem também mudar o seu voto, além também de possibilitar aí que os magistrados discutam, né, sobre esse tema que não é permitido aí no plenário virtual. Então, quem já havia votado nessa ação são os ministros Edson Fachin, que é o relator, e o ministro Alexandre de Moraes. Os dois entenderam aí que não é permitido um juiz ou um membro do judiciário suspender uma rede social, derrubar uma rede social em caso aí de irregularidade por conta dessa empresa. Caso essa empresa, na verdade, não forneça dados à justiça de conversas privadas de seus usuários, conversas aí sob sigilo, que estão criptografadas. O que esse julgamento ele está analisando, na verdade, Evandro, é uma liminar que foi concedida em 2016 pelo então ministro Ricardo Lewandowski, uma liminar que derrubou aí decisões da Justiça do Rio de Janeiro e também de Sergipe, que haviam retirado do ar o WhatsApp na ocasião, na época, porque o WhatsApp não havia fornecido aí, havia descumprido uma ordem judicial que exigia que a empresa fornecesse aí dados sigilosos, conversas privadas de usuários na época que estavam sendo investigados aí pelo crime de tráfico de drogas. Então, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, nesse julgamento, eles votaram pela manutenção dessa liminar de Ricardo Lewandowski. Então, esse julgamento ele vai tratar exatamente disso, mas certamente os ministros eles podem ampliar essa discussão a dispositivos, por exemplo, do Marco Civil da Internet, a regulamentação das redes sociais, né? Marco Civil da Internet, a gente sabe, é aquele que responsabiliza aí as Big Techs por conteúdos que são publicados por seus usuários. Inclusive, dias atrás, a gente lembra também que o ministro Dias Toffoli, ele anunciou que vai liberar os autos aí para julgamento dessa ação até o fim desse semestre, até junho. E essa decisão do ministro Dias Toffoli aconteceu no mesmo dia que esse julgamento dessa liminar, que estava parado desde o ano passado, também foi incluído na pauta novamente. Isso foi no dia 9, no último dia 9 de abril. E, Evandro, foi um dia depois aí do ministro Alexandre de Moraes incluir Elon Musk no inquérito das milícias digitais por ameaçar desobedecer aí ordens da Justiça brasileira em relação à rede social X, que é de propriedade dele, né, Evandro? Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Essa manifestação do Elon Musk botou fogo nessa história toda. Eu estava achando estranho esse debate ficar apenas no plenário virtual, né, diante do tamanho que ele tem. Como é que você vê a decisão do ministro Flávio Dino, Alan Gani, e a maneira como essa história deva ser analisada e tocada em frente pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu vejo que deveriam pedir vistas em relação a isso, deixar isso para depois, Evandro, porque eu acho que é um momento muito delicado para se debater regulação de mídia social. Primeiro, eu acho que essa ideia tem que ser debatida com a sociedade brasileira. A sociedade brasileira deve participar deste debate, se é que deve ter uma regulação. Por isso que a sociedade ela tem que ser envolvida. Portanto, se a sociedade deve ser envolvida, isso deveria passar pelo Congresso Nacional, com comissões públicas, não pode ser decidido pelo colegiado, não pode ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O ambiente que a gente vive hoje, ele é marcado por falta de liberdade de expressão em alguns casos, por censura, ou seja, se a gente definir de cima para baixo uma regulação de rede social, de mídia social, neste ambiente tóxico que a gente vive hoje,
É claro que a regulação não vai ser boa. Não vai nascer coisa boa daí. Veja, a regulação num ambiente de livre liberdade de expressão, onde a liberdade de expressão funciona plenamente, já é muito complicado. Imagine no ambiente como está o Brasil hoje. Coisa boa não vai sair. Fala, Felipe Monteiro. Não, essa é uma questão interessante, Gani, e Cine e Segré. Primeiro porque esse julgamento que está no STF é o julgamento que teve por base e pano de fundo aquela decisão de uma juíza no Rio de Janeiro que suspendeu o WhatsApp. O WhatsApp se recusou a dar dados de uma conversa privada, porque realmente alegando que as conversas são criptografadas. As conversas do WhatsApp são criptografadas e a juíza do Rio de Janeiro, a primeira instância do Rio de Janeiro, resolveu suspender o WhatsApp. Isso causou danos a milhares de brasileiros. Milhares de pessoas no Brasil ficaram sem o serviço de WhatsApp, que é usado hoje em dia como trabalho para muitas pessoas. Perfeito. É usado, por exemplo, como substituição ao e-mail, muitas vezes. E aí o Lewandowski resolveu suspender a decisão. Então o STF, nesse caso, funcionou como uma corte revisora, e falou assim, não, o Rio de Janeiro está errado, não cabe uma decisão de uma juíza de primeiro grau no Rio de Janeiro suspender acesso de uma rede social tão importante quanto o WhatsApp, não é? E aí, tendo em vista diversas decisões no Brasil todo por juízes de primeiro grau para suspender redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, entraram com uma ação no STF para tentar regular essa questão de uma forma muito mais séria e muito mais uniforme, até porque as redes sociais têm um papel importante na sociedade. Além de fazer com que a sociedade e a opinião pública tenha determinada convicção, ela serve muitas vezes como trabalho, como propaganda para determinadas empresas, como e-mail para determinadas empresas, Então eu vejo com bons olhos, o Dino resolver fazer um destaque para tirar essa questão do julgamento do plenário virtual para o plenário real, de modo que os ministros possam, de fato, manifestar publicamente os seus votos e, mais do que isso, faz com que a opinião pública e que a sociedade organizada possa participar do debate, porque uma organização social, seja em prol da liberdade de expressão da direita ou da esquerda, podem participar desse julgamento como amicus curiae, como amigos da corte, Então é saudável essa questão. Como é que vai participar se é uma decisão do colegiado? Porque isso não é do Congresso. Como é que a sociedade vai participar? Não, existe isso é importante, Gani. Existe uma possibilidade, da organização social, da sociedade organizada, participar, pleitear ao STF, seja por audiências públicas, seja peticionando nos autos, participar como sociedade. Então, qualquer tipo de associação civil pública, qualquer tipo de empresas que tenham legitimidade a falar sobre liberdade de expressão nesse caso, pode pedir autorização do STF para colocar a sua ideia e colocar seu posicionamento sobre esse assunto. E qual é o seu posicionamento, Segré? Eu acho bom, me parece muito bom que seja colocado no plenário para podermos ouvir as declarações de cada um dos ministros, mas eu devo lembrar, e a audiência com certeza também lembra, que o próprio ministro Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, fez uma reunião com os representantes das redes sociais, das grandes big techs, e falou que a liberdade de expressão absoluta não existia mais. Verdade. É a mesma pessoa. Não existe, lugar nenhum do mundo. Não, mas é a mesma pessoa. Não, e foi mais longe. Ou vocês se entendem pelas boas, ou vocês se entendem pelas ruins. Então, esse mesmo ministro, na época do Poder Executivo, hoje no Poder Judiciário, está levando para o plenário, o que me parece muito saudável. Mas hoje em dia, a utilização de redes sociais para manifestar opiniões seria como a mesma coisa que um juiz te diga a você, ou a qualquer de nós, ou a uma pessoa que está nos ouvindo, dizendo: você só pode abrir a boca para falar, bostejar ou tossir. Não pode falar mais nada. É só comer, bostejar ou tossir. Não fale. É a mesma coisa. Se alguém me proíbe utilizar a rede social, está me impedindo de dar uma opinião. Para dar uma opinião, então eu tenho que manter a boca fechada. Não vejo nenhuma possibilidade que nenhum juiz me obrigue a abrir a boca somente para comer, para bostejar ou para tossir. Você acha que chega a essa situação, Monteiro? O pessoal gosta de exagerar pra caramba.
Eu acho impressionante que o pessoal gosta de exagerar muito em relação à questão da liberdade de expressão no Brasil, não é? É normal o que está acontecendo. Tá normal. Tá tudo, maravilhoso. Tá tudo tranquilo. O pessoal está... Realmente... Uma coisa que eu acho engraçada é um metaverso... Uma coisa engraçada, eu estudei nos Estados Unidos, né? E uma das matérias que eu fiz foi sobre a primeira emenda, né? A liberdade de expressão nos Estados Unidos. Foi um semestre inteiro, né? Estudando as restrições à liberdade de expressão nos Estados Unidos. Ou seja, nem nos Estados Unidos. Mas você ia que é um na aula? país... Eu faltava de vez em quando para Então, dá para entender que você faltava. Não dá para comparar. O livro desse tamanho, você quer? Peraí, o PP não dá para comparar. Aqui, nos Estados Unidos, você pode falar de temas até absolutamente sensíveis. Você critica a autoridade pública livremente. Não dá para comparar com o Brasil. Acontece? Como não? Assim, não dá para comparar. Não. Brasil é muito mais leve que nos Estados Unidos. Mas eu não consigo entender. Muito mais leve que os Estados Unidos. Eu te falo por quê. Eu até falei aqui no início do programa. Eu vou te dar um... Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar outro exemplo. Não, deixa eu dar um exemplo que é importante, claro. Gani, né? Quando teve aquele atentado às igrejas de Connecticut, né, que morreram milhares de crianças, centenas de crianças, né, naquele atentado, né, um jornalista conservador de direita começou a falar que aquele atentado foi fake news, né? Foi uma encenação feita por uma parte da população contra o armamento dos Estados Unidos, né? Sabe qual foi o fim dessa situação toda? O Alex Jones perdeu a concessão de TV dele e, mais do que isso, importante, foi condenado a pagar $1 bilhão. $1 bilhão. Eu nunca vi nenhuma condenação nem perto de liberdade de expressão a jornalista, a influencer, a qualquer pessoa que tenha sido condenada a pagar $1 bilhão. Nos Estados Unidos é muito pior que no Brasil. Muito pior que no Brasil. Você está pegando um caso isolado do Alex Jones, que fazia uma série de críticas, já estava ali no alvo da justiça. Agora eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você pega o Dinesh D'Souza, intelectual de direita americano. Ele fez um documentário provando lá, né, de acordo com a métrica dele, etc., que a eleição lá do Trump tinha sido fraudada, certo? Fez isso. Sabe o que aconteceu com o Dinesh D'Souza? Nada. Nada. E no Brasil? Não. Eu só estou falando que lá você pode questionar o que você quiser. Você questiona o que você quiser, não acontece absolutamente nada. Isso é o exercício pleno da liberdade de expressão. Fala, Segredo, remate. Vamos tomar o exemplo agora de Elon Musk. Ele teve a ousadia de questionar, através de uma rede social, um dos ministros da Corte Suprema daqui. Esse ministro incluiu o Elon Musk dentro do que era o processo. E agora vai incluir a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, vai colocar o Parlamento americano, porque também estão questionando essa questão. E olha só, é o mesmo ministro que está sendo criticado. Ou seja, como é criticado, então inclui ele, a pessoa que ousou criticar. O que isso mostra? Cara, não vem criticando, porque senão a gente inclui no processo. Isso não é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. Vou te dar um outro... Gente, arremate, vai. Eu vou te dar um outro exemplo da diferença de liberdade de expressão. E não vou entrar aqui no mérito quem está certo e quem está errado, hein? É só para dar o exemplo, diferença de tratamento. O Alan dos Santos, ele está sendo condenado aqui pela justiça brasileira, concorda? Ele está tem uma sentença contra ele. Ele apelou para os Estados Unidos, aí pediram para a Interpol prendê-lo. A justiça americana olhou e falou, olha, não tem cabimento porque isso está dentro da liberdade de expressão. A americana não falou nada disso, cara. Esse é outra... Não, falou nada disso. O que aconteceu? Não, nem tramitou esse processo lá. A justiça americana nem teve justiça americana no caso. O que teve... Foi pedido Teve de extradição, que não tem nada a ver com a justiça americana. É o Ministério da Justiça que cuida disso. Eu só estou mostrando a diferença. É o DOJ dos Estados Unidos que cuida disso. Tem nada a ver com a justiça americana. A diferença de tratamento. É que você coloca de um jeito que parece que a justiça americana chancelou e falou assim, não... O cara está correto. Não teve nada a ver isso. Estou falando que teve o DOJ dos Estados Unidos, né? Nem colocou e nem abriu a possibilidade de extradição do Alan dos Santos. Por isso, exatamente. Mas não teve nada a ver com justiça americana. Não, então, justiça num sentido maior, mais amplo, para ficar mais didático, PP. Né? Mas para não entrar aqui no juridiquês. Agora, é porque assim, eles entendem lá a crítica de uma maneira diferente. Bom, deixa eu... Só um ponto que eu acho importante, assim, essa questão da liberdade de expressão e os limites dela está sendo decidido no mundo todo. Né? Por exemplo, é bom lembrar que em abril de 2023, ano passado, né, a Suprema Corte americana ela fez uma audiência pública visando exatamente discutir os limites da liberdade de expressão.
Ou seja, a questão da liberdade de expressão, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, está sendo colocada em xeque. Os limites. Horrível. Ponto. Muito ruim. Ponto. Muito ruim que tem grupos nos Estados Unidos questionando isso também.